Os salmos, ao longo da história do povo de Deus, são reconhecidos como a nossa escola de oração. É onde nós aprendemos o significado, a prática da experiência de oração. Os salmos, eles nos ajudam a articular uma linguagem adequada para os vários sentimentos, as várias emoções, as diferentes estações da vida. É por isso que o bispo Atanásio, do quarto século, ele dizia que toda a Escritura fala a nós. Os salmos falam por nós. Os salmos, eles representam a voz, o clamor, a súplica, a gratidão do povo de Deus. Por isso que eles são tão apreciados, por isso que são tão inspirativos. Mas, por outro lado, os salmos, eles nos ajudam a entrar nos lugares mais profundos da nossa alma. Isso porque a oração, ela não é simplesmente aquilo que os nossos lábios pronunciam, mas aquilo que o coração clama, aquilo que vem das profundezas da alma. É como o Salmo 130, primeiro versículo, ele diz: das profundezas clamo a ti, Senhor. E é nesse sentido que outro pai da igreja, também do século IV, João Crisóstomo, que viveu num período muito difícil, um período caótico, grande parte do seu trabalho pastoral envolvia consolar famílias que tinham perdido entes queridos no Império Romano, sendo executadas brutalmente pelo Império Romano. João Crisóstomo, quando ele foi para Constantinopla, sofreu terríveis perseguições até a sua morte, e ele escreveu o seguinte sobre a oração, baseado no Salmo 130, versículo 1. Ele diz assim: por oração, não me refiro à que está apenas na boca, mas à que brota das profundezas do coração. De fato, assim como árvores com raízes profundas não são destruídas ou arrancadas pelas tempestades, da mesma forma, a oração que vem das profundezas do coração, tendo suas raízes ali, sobe ao céu com plena segurança e não é desviada pelo curso, pelo assalto de qualquer pensamento. É por isso que o Salmo diz: das profundezas clamo a ti, Senhor. Esse é um tema que os salmos nos ajudam a explorar na experiência e na prática da oração, a penetrar nesses lugares mais profundos, muitas vezes lugares sombrios da alma humana. O grande reformador João Calvino também reconhece a mesma coisa, e ele diz o seguinte, que o fervor da oração, ele é inflamado pelo queixume, pela queixa, pela angústia. E assim ele diz: é por isso que vemos que os santos servos de Deus sofrem de grande angústia, para não dizer solicitude, quando fazem subir ao Senhor a voz do queixume a partir do abismo profundo e das mandíbulas da morte. É impressionante. Para ele, o fervor da oração, ele é inflamado pela angústia. É a voz da queixa que vem, que brota do abismo profundo da alma, que clama por justiça, que clama por misericórdia, que clama por salvação. É o anseio da alma humana por aquilo que somente Deus pode responder, realizar. Eu, quando olho para a minha história, quando eu olho para a minha vida,
eu reconheço que a maior parte da minha vida eu vivi numa razoável tranquilidade. Houve poucas situações na minha vida pessoal onde eu tive que lidar com uma angústia profunda, com um anseio profundo. Poucas coisas me levaram ao desespero, me levaram a esse estado onde a necessidade de clamor tornava-se um imperativo. E as orações, nesses longos períodos de tranquilidade, elas costumam acontecer sem que tenhamos consciência da nossa mais absoluta dependência de Deus, da nossa necessidade dele. Eu sempre oro com gratidão. Eu sempre reconheço a graça de Deus sobre a minha vida. Eu reconheço que não mereço a sua graça, sua bondade, sua misericórdia. Eu oro com gratidão por tudo aquilo que Deus tem me concedido. Lembro com frequência dos benefícios que Deus tem me concedido e expresso o meu louvor, a minha alegria sincera por todas as bênçãos que Ele tem me dado. Embora haja sinceridade nas minhas orações, contudo, nem sempre eu tenho uma consciência clara da minha mais absoluta e desesperada necessidade de Deus. É como se não houvesse nada na minha vida, nada no meu dia a dia que exigisse de mim esse clamor que vem das profundezas, esse clamor que brota do fundo da alma, como alguém impotente, desesperado, angustiado e que grita por socorro. Porém, nos períodos de aflição e de angústia, por exemplo, na minha vida pessoal, como nos 14 meses que o nosso filho enfrentou um câncer e o tratamento, um câncer agressivo, que terminou com o seu falecimento no final de 2020, nesses 14 meses, entre o final de 2019 e o final de 2020, foi um dos períodos em que eu vivi a minha mais profunda angústia. Um período onde todas as madrugadas eu era como que arrancado da cama e me prostrado diante de Deus, clamando pela cura do nosso filho. Fiz isso durante 14 meses, desesperadamente, com uma profunda consciência de que se Deus não o salvasse, se Deus não o curasse, as chances, eu sabia, eram mínimas. E, infelizmente, no final de 2020, ele veio a falecer. É esse cenário, é esse contexto em que os salmos nos emprestam uma linguagem. Eles nos emprestam uma forma de nós nos expressarmos e nós aprofundarmos, entrarmos nos lugares mais profundos e mais escuros da nossa alma e expressarmos a partir dali a nossa súplica, o nosso clamor. É claro que a gratidão, o louvor, é claro que os longos períodos de tranquilidade na vida de muitos de nós, precisamos reconhecer a bondade de Deus, sua misericórdia, adorá-lo, agradecê-lo, bendizê-lo, louvá-lo por tudo isso, e nós encontramos um número imenso de salmos que nos ajudam a reconhecer a bondade de Deus. Mas os salmos também nos levam nesses lugares mais profundos.
nos levam nesses lugares onde muitas vezes nós evitamos. Não apenas em cenários ou situações onde a vida encontra-se em risco, mas nos cenários onde nós enfrentamos outros conflitos, outras tensões, outros problemas, outras dificuldades igualmente angustiantes. No período em que o nosso filho encontrava-se em tratamento, eu me deparei com um pastor, um professor, um teólogo, Jerry Sittser, professor da Universidade de Whitworth, escritor, e ouvi o seu testemunho, que me impressionou tremendamente e me ajudou muitíssimo. Ele, no início dos anos 90, saindo para um passeio com a sua família, ele, a esposa e 4 filhos pequenos de 8, 6, 4 e 2 anos, e a sua mãe, quando um motorista bêbado atravessou um sinal fechado e atingiu o seu carro, e ali, naquela fração de segundos, ele perdeu a sua mãe, a sua esposa e uma de suas filhas. 3 gerações de mulheres da sua família desapareceram numa fração de segundos. E mais tarde ele escreveu o seguinte: nossas jornadas épicas de oração podem nos levar a um lugar confortável e seguro por um tempo, mas não ficaremos lá por muito tempo. Nossa missão é orar para que venha o reino de Deus e seja feita a vontade de Deus. Não há nada particularmente conveniente e seguro nessa oração, mas cedo ou mais tarde, ela nos tirará dos lugares seguros. Isso me ajudou muito, porque o que ele afirma é que todos nós podemos viver longos períodos de tranquilidade, longos períodos de uma vida relativamente sossegada e tranquila. Mas em algum momento, alguma circunstância acontece, alguma coisa surge, um diagnóstico, um acidente, um desemprego, a perda de alguém muito querido, alguma coisa surge, e surge de repente, e nos desestrutura. E aquilo muitas vezes produz em nós uma angústia e um desespero imenso. E nesse momento, nós precisamos de uma linguagem, nós precisamos que alguém nos ensine, que alguém nos ajude a compreender o significado da oração em momentos assim. Durante um período longo da minha vida pastoral, eu participei com um pequeno grupo da nossa igreja num trabalho, uma forma de capelania, num hospital aqui em Brasília, o Hospital de Apoio, um hospital que foi criado aqui para diminuir o número de pacientes dos grandes hospitais públicos e colocá-los num hospital mais especializado em cuidar de pacientes em estados terminais, pacientes que já não tinham mais alternativa clínica. A grande maioria por causa de algum tipo de câncer, e uma outra ala eram pacientes com problemas crônicos, como paraplégicos, tetraplégicos, pessoas com algum problema que não tinha uma solução, tinha um tratamento paliativo. E começamos a semanalmente visitar este hospital. Isso para mim sempre foi um desafio, uma dificuldade,
porque essas visitas sempre me levavam, ou melhor, me tiravam da minha zona de conforto, mesmo que a minha vida estivesse confortável. Ao entrar ali naquele hospital e conviver com pessoas que estavam aguardando o fim da sua existência, ou com pessoas que não tinham solução para os seus problemas, aquilo me levou a entrar e compreender um pouco mais o sofrimento, a dor e o lugar da oração nesse cenário. Foi lá que eu conheci e durante várias semanas eu visitava uma jovem. Na época ela deveria ter os seus 19, 20 anos, uma moça bonita, que num domingo, voltando da igreja para casa com seu namorado, foi confundida por policiais, por um assaltante, atiraram, o tiro acertou nas costas dela e ela ficou paraplégica. Uma menina de 20 anos. E nós podemos imaginar o quanto essa menina clamou por uma cura, clamou por um milagre, clamou por justiça, que provavelmente não veio, não da forma como ela ou qualquer um de nós esperava que viesse, mas um sofrimento imenso, uma dor inimaginável. Uma jovem, 20 anos, que certamente não iria voltar a andar, mas que lá no fundo esperava e clamava por uma intervenção divina, por um milagre divino, um milagre que não veio, pelo menos até a última vez que eu estive com ela. E foi ali que eu convivi com pessoas em situações de limites, onde já não tinha mais alternativas para o seu tratamento, onde eu vi e participei de gente que, angustiada, clamava a Deus. Então nós temos sim, nos Salmos, muitos deles que expressam nossa gratidão, nosso louvor, onde aprendemos com eles a bendizer a Deus e a louvá-lo. É verdade. Mas o Salmo 130, ele nos ajuda a entrar nas profundezas. Das profundezas clamo a Ti, Senhor. E essa é uma realidade importante para todos nós. É uma realidade que envolve a vida de todos nós. Eu sempre, quando leio a carta de Paulo aos Efésios, eu me deparo com a oração que ele inicia no capítulo 3, quando ele diz assim: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. E eu fico me perguntando, qual é a causa, a minha, a sua, que nos coloca de joelhos? Aquilo que nos achata no chão e nos leva a um estado de prostração por uma consciência desesperada de que somente Deus pode intervir, salvar, livrar, responder. Não precisa ser necessariamente um problema pessoal, uma crise pessoal. Imagino que Paulo se prostrava e colocava-se de joelhos diante do Pai pela igreja. E quando vemos ali a sua súplica, ele clama a Deus por aquilo que somente Deus pode realizar na vida de uma igreja, na vida do povo de Deus. Essa oração que vem e que brota lá do fundo da alma. E Paulo sabia que por mais que ele fosse competente, por mais que ele fosse habilidoso, ele sabia que havia circunstâncias, havia situações, experiências que não seriam jamais compreendidas, vivenciadas pelo povo de Deus,
se Deus não realizasse algo extraordinário, algo grande, algo profundo. Os salmos, eles nos ajudam nisso. Eles despertam a nossa alma para essa realidade. Os salmos, eles são expressivos, eles expressam, melhor dizendo, essa realidade porque as nossas lágrimas, elas são expressivas dos mais diferentes estados da alma humana. As lágrimas, elas estão presentes em todas as experiências, mesmo que em algumas situações não as vemos, são silenciosas, noutras elas podem ser intensas, até mesmo escandalosas, mas as lágrimas estão presentes e os salmos falam das lágrimas como forma de expressar as diferentes emoções, os diferentes sentimentos. É por isso que eles nos ajudam a articular uma linguagem que expressa esses diferentes sentimentos, seja de alegria ou de tristeza, de gratidão ou de angústia. As lágrimas estão presentes em todas essas situações, às vezes na ira ou no desespero. O que nós queremos ver e propor nesse curso? Um curso sobre oração, explorando sobre a forma como nós devemos explorar esse vasto continente da alma humana. Explorar essa realidade profunda do coração do ser humano. E é nesse sentido que nós vamos olhar para alguns desses sentimentos e aprender com os salmos a orar a partir deles. Por exemplo, orar a ira ou a depressão, a angústia, orar a tristeza ou a culpa, orar a inveja. São várias situações e vários sentimentos que nos levam, ou que os salmos nos ajudam e nos emprestam uma linguagem, nos ajudam a articular uma maneira de expressar diante de Deus a nossa dor e os nossos mais variados sentimentos. Voltando àquilo que o Jerry Sittser diz, é importante para nós lembrarmos de que quando nós oramos como Jesus nos ensinou a orar, dizendo, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, quando nós oramos assim, nós precisamos ter consciência de que essa oração, ela nos tira ou nos tirará em algum momento da zona de conforto. Porque o reino de Deus e a vontade de Deus não é a garantia de uma vida bem-sucedida, sempre feliz, sempre realizada. Não. O reino de Deus muitas vezes envolve longos períodos onde nós teremos que lidar com o silêncio de Deus, com a demora, aprender a esperar, porque essa era basicamente a oração do povo de Deus. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. É sobre isso que nós queremos falar. E lendo uma obra sobre a espiritualidade dos Salmos, de Walter Brueggemann, veja só o que ele diz sobre a importância dos Salmos na experiência de oração do povo de Deus. Ele diz assim,
Os salmos são profundamente subversivos em relação à cultura dominante que quer negar e cobrir a escuridão na qual somos chamados a entrar. Pessoalmente, evitamos a negatividade. Publicamente negamos o fracasso de nossas tentativas de exercer controle. No entanto, por meio de sua propaganda e da ideologia do consumismo, nossa sociedade segue seu caminho no fingimento. Contra tudo isso, os salmos emitem um poderoso protesto e nos convidam a enfrentar as trevas com mais honestidade. Eu acho isso impressionante. Os salmos são profundamente subversivos, contraculturais. Vivemos numa cultura que insiste em que permaneçamos indiferentes, superficiais, mas os salmos, eles irão nos conduzir aos lugares mais profundos, mais escuros, mais sombrios, nos desertos mais secos, nos vales mais sombrios, lugares que evitamos entrar. Evitamos a negatividade. Tentamos minimizar, evitar, negar, até mesmo reprimir. Os salmos não permitirão isso e nos levarão a clamar das profundezas. É sobre isso que nós veremos nesse curso.